Vamos para mais um conversa sobre arquitetura. Hoje eu quero falar sobre o papel do arquiteto, ou melhor, o papel da arquitetura de software. Então, vamos lá? Eu já deixei avisado que esse talvez seja o vídeo mais longo dessa série, né? Por enquanto, né? E que ao tempo de entre um vídeo e outro talvez fique por aí, entre 2 semanas. Por quê? Porque eu tenho que preparar material, né? O material tá sendo preparado, eu tenho que ler material, porque assim, a gente não lembra de tudo na cabeça, né? E você vai ver que esse aqui eu preparei um bom material. Aliás, tem um post de blog que tá parcialmente completo, eu vou depois melhorar ele um pouquinho mais depois, né? Porque como eu falei, esse material talvez fique para depois e alguma outra coisa, né? Então, para a gente falar sobre o papel da arquitetura, eu dividi assim a arquitetura em 4 eixos, assim, né? E já digo uma coisa, né? Isso aqui é o papel da arquitetura de software, não é o papel da pessoa arquiteto de software. Então, assim, sua empresa tem uma pessoa que é arquiteto de software, né? Talvez essa pessoa ela tenha uma dessas poucas responsabilidades, mas isso a responsabilidade de uma arquitetura é muito maior, né? Então a gente está olhando mais para a arquitetura do que para o papel dessa pessoa que é arquiteto de software. E é assim, pode ser que eu use os termos, né, papel da arquitetura, papel do arquiteto, mas saiba que se eu estou falando aqui, eu estou falando do papel da arquitetura, né? Então, quais são esses 4 eixos que eu separei? Eu separei 4 eixos aqui para a gente falar sobre o papel da arquitetura, né? O primeiro eixo é o técnico, né? E aí, então, como é que a gente define o eixo técnico? É como o sistema é construído. Se eu falo como o sistema é construído, com que tecnologias ele é construído, eu estou falando do meu ponto de vista, do ponto de vista técnico, do contexto técnico, né? O contexto estratégico, a arquitetura tem um papel estratégico dentro da empresa que ela está, ou da instituição, né? Nem toda empresa, né? Então, assim, a arquitetura tem um papel estratégico na empresa, que é qual o impacto do sistema no negócio. E assim, se a gente está falando de instituição, não existe negócio, né? Tem os objetivos organizacionais, né? Eu acho até, pensando aqui agora melhor, objetivos organizacionais é bem melhor, né? A gente fala, e uma coisa que tem que ser muito dita, nem tudo é empresa, tá, galera? Às vezes você pode ter um software ali de uma organização, de um governo, né? E tudo depende, sei lá, ou de uma comunidade, pode ter software de comunidade também, né? Você tem um impacto, o contexto pessoal, né? Como o arquiteto lida com as diferentes pessoas envolvidas no projeto, né? E isso aí tem muitas formas de impactar, né? Assim, isso é muito legal, assim, porque o arquiteto ele tem que lidar com diferentes visões, diferentes pessoas, né? E por fim, o contexto cultural, como a cultura da organização impacta no desenvolvimento do sistema. Isso aqui é muito importante, né? E aí, a gente começando sobre o contexto técnico, né? Eu já vou pular para o item 2, né? Que é a arquitetura e o ambiente técnico. A gente tem que definir um pouquinho o que é esse contexto técnico e o ambiente técnico. Eu vou pular o item 1, depois eu volto, né? O Lembez, aquele livro que eu mostrei, que está ali no cantinho, né? Que eu mostrei no 1, vai estar aqui na descrição como referência, né? Eu uso ele bastante como referência, porque para mim é um dos livros que melhor descreve a arquitetura, né? Melhor até mesmo dos fundamentos da arquitetura de software ali, do Neil Ford, né? Acho que ele chama Neil Ford, o pessoal da TopWorks ali, né? Ele define o que é um ambiente técnico. Aí eu vou ler um pouquinho aqui porque eu acho que é importante ler assim, né? O ambiente técnico influencia diretamente nas decisões arquitetural. Para entender melhor, preciso primeiro definir o que é ambiente técnico. E aí, segundo o livro Software Architecture in Practice, o ambiente técnico inclui padrões da indústria e técnicas de engenharia de software dominantes quando o sistema está sendo desenvolvido. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque assim, quando a gente olha um sistema, muitas vezes a gente pega e para e tem um senso crítico assim, nossa, mas isso aqui foi feito, eu não sei, em tal tecnologia é super ultrapassado. Aí você fala assim, bicho, você tem que entender uma coisa, né? Entender quando aquele sistema foi feito e as escolhas arquiteturais foram feitas naquele contexto, naquele ambiente, né? Muitas vezes migrar essas tecnologias para tecnologias mais novas, ele é custoso e pode requerer do arquiteto fazer um planejamento de migração, né? Eu lembro quando eu entrei na atual empresa, né? A diretora mostrou os produtos e falou assim: olha, a gente tem esse produto, a gente tem esse produto, né? E aí a gente tem uma divisão aqui, e isso é bem comum pelo que eu entendo de telecom, que é assim: existem os times de produto, que eles fazem os produtos, e existem os times de deployment, que eles vão pegar aqueles produtos e customizar para os clientes, né? Por quê? Porque é um produto para vários países, né?
Então, não cabe aos times desenvolvedores para ficar fazendo deployment em todos os países, né? Ela mostrou os produtos e falou assim, ó, o que você acha disso aqui? Eu falei, olha, isso aqui é uma coisa já bem ultrapassada, já bem antiga, não sei o quê. Eu tava assim, então quer dizer que isso aqui é tudo velho e os caras não fazem nada. Eu falei assim, calma. Eu falei, não joga essas palavras na minha boca. Eu falei que esses produtos, eles são antigos, né? Eles são ultrapassados. Eles são ultrapassados, mas a arquitetura escolheu isso por algum motivo, né? E aí, depois, quando eu migrei pro time de produto, né? Eu entendi, assim, o que aconteceu é o seguinte, né? Eles não queriam fazer uma migração, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho no contexto técnico, eles não queriam fazer uma migração apressada, porque eles iam jogar toda aquela bagagem nova em times de pessoas que estavam ali suportando a produção, que tinham uma bagagem antiga. Então você ia pegar um cara ali que estava acostumado com Ansible, que estava acostumado com Linux, assim, na mão, e vai jogar o quê? Agora é Kubernetes, agora é Docker, agora não sei o quê, tipo, não, calma lá. Eles fizeram um plano de migração que, assim, para dar espaço e fôlego para os times terem que migrar, né? E também para migrar todos os sistemas juntos. Então, assim, a plataforma ela foi migrando aos poucos e foi passada. Acho que foi quase 4 anos, 3 anos ali para eles conseguirem fazer essa migração toda. Aqui pode parecer bastante tempo, mas em termos de telecom não é muito tempo não, tá, galera? Não é muito tempo não. Então, assim, o ambiente técnico influencia bastante nas escolhas arquiteturais. E o arquiteto ele tem que entender isso, né? Ele tem que entender do ponto de vista, primeiro, do que ele está tendo no sistema atual, entender que aquele sistema foi construído numa coisa um pouco antiquada, talvez, né? E também entender do ponto de vista que o ambiente técnico está sempre mudando. Então ele tem que estar ciente de que novas tecnologias estão surgindo, essas novas tecnologias podem impactar a forma como ele desenvolve software e isso pode impactar a forma como ele vai fazer escolhas no futuro. E aí qual é a forma que eu falo para os arquitetos, aí, pessoas que estão interessadas em trabalhar com arquitetura, né? Sempre se manter atualizado. Fica acompanhando e tem alguns relatórios técnicos, né? Eu selecionei 2, tá no post, né? Tem o Hadad of Works, tem o InfoQ Trend Reports. São 2 relatórios técnicos ali que são sempre emitidos, né? Tem o Gartner, se você quiser ver, né? Mas o Gartner é mais alto nível ali, é mais para corporativo, né? O Hadad of Works, ele tem um ponto de vista ali que ele dá suporte ao arquiteto ali. O InfoQ Trends Reports também dá suporte, principalmente do Java, tá, galera? O do Java é bem legal, do InfoQ Trends Reports. Eu sempre acompanho ele. É que, assim, ó, eu sempre acompanho ele nas redes sociais, né? Eu vejo a galera compartilhando, né? Eu olho lá, depois eu vou ler as coisinhas lá. Às vezes a gente olha que a gente sempre tá ali eu sempre olho assim que a gente tá no late majority pela empresa, né? E eu quero entrar no Early Adapter, né? O Hadad of Works, ele sempre tem assim, evitar, aceitar, testar, não sei o que, tem 4 níveis lá. O InfoQ Trends Topics, ele tem 3 níveis, eu acho que a adoção inicial, tipo... eu sei que vai de adoção inicial para maturidade tardia, né? Que tipo, essa tecnologia já chegou ali no ponto que ela tá plenamente capaz. Algumas tecnologias caem, né? Engraçado, tipo, o cara pega, adota a tecnologia, ela cai. Por isso que é muito importante, uma coisa que eu boto aqui no post, né? O arquiteto, quando você tem algumas tecnologias são ligadas a empresas, né? Tem algumas tecnologias que são de comunidade, né? Outras são de empresas, né? Quando é uma de empresa, ele tem que ficar muito ciente ao papo de vendedor, tá, galera? Assim, aquela coisa, vai mudar a forma como você desenvolve software. Cara, batata. Em 2 anos ninguém fala mais daquela bosta. Quando a pessoa fala assim, 2 anos, NFT, ninguém fala mais daquela bosta. Essas IA assim, tipo, cara, espero que em 3 anos ninguém fale mais dessa bosta, né? IA virou uma ferramenta, mas assim, é batata, tipo, quando o cara fala que vai mudar a forma que você desenvolve software, 2 anos, tipo, a gente esquece isso aí, né? Então o arquiteto ele tem que estar ciente que quando o ambiente técnico muda, tem sempre o papo de vendedor ali para tentar te convencer a adotar aquilo, porque aquilo ali ele quer vender aquilo, né? E aí eu vou voltar pro ponto 1 agora, né? Que no contexto técnico também, essa habilidade do arquiteto decidir quais são os atributos de qualidade do sistema, né? Porque assim, a gente pega ali o livro, esse carinha aqui, ó, Fundamentos da arquitetura de software, ele tem um capítulo muito legal sobre métricas, né? Mas eu falo assim, cara, eu acho que métricas não é uma coisa legal de se falar, porque as métricas são derivadas de atributos técnicos. Atributos de qualidade. Quando a gente fala de atributos de qualidade, essa é uma discussão prévia a métricas. Talvez eu faça uma discussão posterior a métricas, né?
vou decidir aqui se eu faço ou não essa decisão, porque isso é uma decisão que eu vou falar depois, quando eu vou falar de atributos de qualidade, que para cada atributo de qualidade eu quero falar sobre as métricas associadas, né? Como é que a gente discute ela. Eu tô até pensando assim, se eu vou falar primeiro de atributos de qualidade ou de estilos arquiteturais, né? Se você quiser ver cada um aí, tipo, comenta aí o que você quer que eu fale, né? Mas o que são atributos de qualidade, né? Vamos parar aqui, né? Vamos voltar ali pro Lembes, aquele outro livro ali, que é o grandãozinho, que deve estar nas referências aqui também. Tem PDF dele online, tá, galera? Tem um monte de PDF. Tem a PDF até da versão mais atual, tem um monte de PDF dele. Versão da segunda edição, da terceira edição que é que eu tenho, ou da edição atual que eu não vou comprar não, tá? Porque é muito caro o livro. Eu comprei em sebo, né? Mas o que é atributo de qualidade? Atributo de qualidade é uma propriedade testável e mensurável de um sistema que é utilizada para avaliar como o sistema satisfaz a necessidade dos stakeholders. E aí tem esse nome aí bizarro, stakeholders, né? Eu vou falar isso lá depois, tá, galera? Segura esse nome stakeholders aqui que eu vou falar lá depois, né? Mas o que é importante, atributo de qualidade é uma propriedade testável e mensurável. Então, galera, assim, se você... como é que é a usabilidade do sistema? Tipo, se você quiser que esse atributo de qualidade seja uma propriedade, invente um jeito de testá-la. Mesmo que seja... Assim, eu já vi, por exemplo, atributo de qualidade que era definido pela arquitetura de interface, né? Assim, olha, a interface tem que ser acessível. E aí, assim, pô, acessível é acessível, né? O que é acessível, né? Aí você pode dizer lá, acessível tem que ser que todas as entradas tem que ter, tudo tem que ter ali acessibilidade para deficiente visual, deficiente auditivo, sei lá, né? Mas tem outras, né? Por exemplo, em termos de acessibilidade, eu lembro que eu vi uma vez que eu estava trabalhando lá muito tempo atrás, que era assim, toda funcionalidade tem que ser acessível com até 3 cliques. Eu olhei assim e falei, caralho, velho. Isso aqui é um atributo de qualidade de verdade, assim, porque eu tô vendo assim, olha, como é que você acessa tal funcionalidade? Você consegue fazer até 3 cliques? Não? Opa, tem que refazer, tem que repensar tudo, né? É um atributo de qualidade que ele é testável e mensurável. Eu posso testar, eu posso chegar alguém ali, vai funcionando aí, você vê se todas as funcionalidades estão acessíveis até 3 cliques, né? Se não tiver, né? Observa que não é testado automaticamente, tá? É testado só, né? E aí, assim, deve estar pensando assim, pô, mas, cara, me dá atributo de qualidade aí, me diz quais são, né? E aí eu peguei, muitos deles aqui eu fui pegando, eu peguei tanto do Fundamentals of Software Architecture, eu peguei tanto do Lembas, né? Acho que ele tem um capítulo para cada um. Quais são os atributos de qualidade que são listados, né? A disponibilidade, né? O sistema está disponível para uso quando necessário. Tipo, qual que é o tempo de disponibilidade do sistema, né? A escalabilidade, o sistema pode lidar com aumento de carga de trabalho. Tipo, como o sistema, uma medida, como que o sistema aumenta de carga de trabalho? Se aumentar de 1.000 para 1 milhão os acessos diários, o que muda no sistema? A elasticidade é um atributo de qualidade. O sistema pode alocar mais recursos conforme a demanda aumenta. E se aumentar, qual que é o custo disso aí? Eu tenho um dado ali para dizer assim, olha, se a gente tiver que usar, requerer 1 milhão, ele vai usar 3 máquinas mais a mais, que vai ficar o custo tal. Né? A gente tem que ter um bom arquiteto de software, tem que ter, né? Nem que a empresa faça um time, né? A minha empresa tem um time de sizing, né? O time que dá assim, ó, ele tem alguns dados que a gente do produto dá um input, ele vê o produto do cliente e eles fazem ali esses cálculos ali, né? A interoperabilidade, né? O sistema pode interagir com outro sistema. Aí esse aqui é difícil de mensurar até, mas assim, é um atributo de qualidade. Se o sistema pode interagir com outros sistemas, né? Quais são os sistemas, quais são os protocolos que o sistema tem que implementar para interagir, como é que ele pode fazer um dumping daquele dado para outro sistema carregar, né? Tem uma série de questões aí que esse atributo de qualidade define, né? A modificabilidade, isso aqui é mais difícil de testar, tá, galera? Assim, o sistema pode ser modificado facilmente para atender as novas funcionalidades. Então isso é um atributo de qualidade, assim, mas é difícil de testar. Mas é testar, você chegar para o usuário e perguntar assim, então, é difícil ou não é difícil, né? Quanto você demora para adicionar novas funcionalidades, né? A manutenabilidade, o sistema pode ser mantido e atualizado com facilidade, né? Esse aí também é difícil de mensurar, né? Mas você é fácil de testar, você pode perguntar ao usuário lá, ó, tipo, quem mexe com o ticket, ó, tipo, é difícil dar manutenção ao sistema? Ou o time de suporte, cara, quanto é que tempo vocês gastam para dar manutenção nesse sistema? Tipo, ele é de baixa manutenção ou ele é de alta manutenção, né?
Você pode até medir pelo o tamanho do o número de tickets que chega, né? Ah, tem um sistema lá que chega um ticket a cada mês, né? Outro que, cara, todo dia é ticket de prod aqui que a gente, ó, a galera tá troando aqui e mandando ver aqui porque o negócio chega o tempo todo. Você tá falando que, cara, por mais que pode parecer bizarro, mas isso diz sobre a mantenabilidade daquele sistema. E pode ser um momento que a arquitetura fala assim, opa, 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 vamos parar todo mundo aqui, vamos melhorar a manutenibilidade dos sistemas. Como é que a gente pode melhorar esses sistemas? E aí vai lá, olha para os tickets que estão chegando, olha para o sistema, vê como pode mudar ele, e aí melhora. A gente fez isso aí no ano passado, eu estou trabalhando o ano inteiro só nisso aqui no nosso sistema, dentro da empresa, né? O desempenho, né? O sistema usa eficientemente os recursos disponíveis, né? Tipo, eu dou 2 GB de memória para aquele negócio ali, o negócio consegue 10 requisições por segundo. O outro, não, eu dou 2 GB para aquele ali, o negócio manda 1000 requisições por segundo. Qual que é o desempenho? Como é que a gente pode melhorar o desempenho, né? Assim, eu acho que fazer uma continha básica ali de vazão, de número de requisições por segundo com a métrica ali por memória e comparar o sistema fazendo qual que é o sistema que tem melhor desempenho, né? Ou mesmo CPU, né? O uso de CPU, uso de requisições por minuto, assim, qual que tem o melhor desempenho? Vamos comparar os dois, vamos ver se esse sistema aqui, o que tem nesse sistema que faz o sistema ser mais eficiente do que o outro, né? Compare e vê o que é de melhor, né? A segurança, esse aqui é o mais difícil, né? O sistema é vulnerável a ataques e protege contra os dados contra os acessos não autorizados. Esse aqui é o mais difícil de ser medido, porque, cara, esse é medido, tipo, deu falha de segurança, né? Mas se eu CVIs ali, cara, tem CVI aberto, não tem CVI aberto, então fica atento aí. Ou mesmo, assim, eu sempre penso uma coisa, né? CVI não é a melhor métrica de qualidade. É uma das métricas de qualidade, mas a melhor métrica de qualidade é saber assim, olha, tipo, os seus desenvolvedores estão preocupados com a segurança, eles entendem quais são as falhas de segurança mais abertas, porque assim, não importa se as bibliotecas têm CVI ou não, se o seu desenvolvedor está injetando ali SQL injection. Não importa, tipo, se o seu desenvolvedor não está ciente. Então, assim, ensinar o desenvolvedor, conversar com o desenvolvedor, ter palestras sobre segurança é a melhor coisa para deixar os desenvolvedores cientes, né, de quais são as falhas de segurança mais comuns, né. Eu não sou de segurança, mas assim, eu tenho alguma ideia. Eu sou sempre muito reticente ali, quero proteger de todas as formas o meu software, né? Então, assim, essa falha de segurança é muito importante. Testabilidade. O sistema pode ser testado facilmente para garantir se funciona como esperado. Cara, isso aqui é muito importante, assim. Antigamente se fazia os sistemas tudo pensando em produção. Pensando em produção aqui, testar, não, testar eu vou usar Reflection aqui, não sei o quê. Hoje em dia já se fala assim, não, galera, ó, vamos ver, vai desenvolver o sistema, tem que pensar tanto na produção, colocar o desempenho, como a forma de testar, né? Muitas vezes você pode ali aliviar algumas coisas ali, falar assim, não, eu vou fazer isso para testar, eu vou inserir um mock aqui, alguém pediu para falar de mock, eu não vou falar de mock tão cedo, que eu não uso mock, né? Ou assim, eu vou usar as funcionalidades do framework aí, pega alguém, ó, pega alguém do seu time e fala assim, ó, você vai ficar só estudando aí como é que usa as funcionalidades de testing desse framework. Pega alguém do seu time e fala assim, cara, só pensa em teste, né? E aí, fica vendo os testes, depois ensina o time. Por quê? Teste é responsabilidade do desenvolvedor. Não é alguém do time. Eu falei, pega alguém do time para estudar. Depois a pessoa compartilha com todo mundo. Porque teste é responsabilidade de cada desenvolvedor, né? Eu sempre advogo que para você terminar uma atividade tem terminada, você vai ter o quê? O teste unitário dela, você vai ter que ter o teste de integração dela, tem que ter tudo, né? Porque assim, você não pode terminar uma atividade sem garantir que ela não vai quebrar na próxima porque alguém mexeu alguma coisa que o cara nem sabia, né? Então tem que ter essa muito... E tá acabando, tá? Os de qualidade, né? Tem só mais uns 7 aqui. Não, brincadeira, tem mais 2, né? Usabilidade, já falei de usabilidade. O sistema é fácil de usar e de compreender, de entender, né? E a confiabilidade, o sistema funciona de maneira consistente e previsível, né? Isso aqui vai muito com... como é que se melhora a confiabilidade do sistema? Eu jogo teste automático, né? Teste automatizado, assim, tem uma pipeline de teste, né? E eu não tô falando de DevOps aqui, tá, galera? Eu não quero falar DevOps. DevOps é uma das... Talvez eu falei lá no final dessa série, né? É uma prática, né? E assim, mas isso aqui também envolve DevOps, né? Os testes são automatizados, os testes rodam automaticamente, né? A gente jogou o nome DevOps, mas isso é uma prática comum, né? No âmbito de teste. Então, esses são os atributos de qualidades, né? Esses atributos de qualidades, eles vão ser trabalhados pelo arquiteto. O arquiteto tem que definir o quê? Ele tem que olhar para as funcionalidades, olhar para
os atributos de qualidade e vai definir uma coisa que a gente chama de constraints, né? E aí, constraints ali foi uma coisa bizarra, né? E assim, a constraints é o quê? Esse sistema, por exemplo, uma das constraints mais comum, eu traduzi como condicionantes no texto, mas pode ser, como esse texto foi construído em 2 semanas, né? Pode ser que ele tenha algumas coisas que tá ali, eu traduzo como restrições ou como condicionantes, né? Eu prefiro condicionantes, agora que eu tô me atentando aqui, que eu leio depois restrições, né? Uma constraint bem comum no mundo telecom é, por exemplo, toda requisição tem que ser respondida em até 40 milissegundos. Passou de 40 milissegundos, o sistema que está chamando ignora, né? Ignora a resposta e segue a vida, né? Segue a vida considerando que foi 100% sucesso, né? Então, isso é uma das condições do sistema. O arquiteto define ali, um arquiteto. E aí, assim, esse arquiteto, ele tá acima de qualquer empresa, né? Que é um arquiteto lá, que quem sabe do 3GPP, que é um sistema, que é uma organização de várias empresas de vários países que define como é a arquitetura, ele tá falando assim, olha, o sistema tem que responder até 40 milissegundos. Então, isso é uma constraint que ele recebe de cima, um arquiteto recebe de cima, que ele vai inserir para os sistemas para quê? Para modelar os sistemas de forma com que eles respondam sempre em menos de 40 milissegundos. Então não pode ter operações demoradas, né? Então esses são os atributos de qualidade, né? O arquiteto vai ter que olhar para eles, vai ter que definir essas constraints, né? Depois, quando a gente for falar de estilos arquiteturais, você vai ver que essas constraints servem de input, né? De entrada para os estilos arquiteturais, né? E aí, terminando aqui, continuando, né? Do contexto técnico, ainda todo no contexto técnico, galera. 21 minutos de vídeo, então no contexto técnico, né? A gente tem os trade-offs e as decisões arquiteturais. Vocês falam assim, cara, que merda é trade-off, né? Trade-off é uma definição muito comum à arquitetura, né? Eu traduzi trade-off, uma vez eu joguei como compensação, né? Mas assim, trade-off é tipo, olha, negociação. Tipo, cara, eu preciso disso, mas eu tenho que abdicar disso, né? Compensação é uma boa, negociação é uma boa que parece coisa de negócio, né? Mas trade-off lembra um pouco de negócio, né? Então, trade-off é quando o arquiteto ele coloca assim, olha, ele tem que ponderar entre vários trade-offs. Assim, olha, tem um sistema, tem várias constraints. Para atingir essa constraint aqui, eu vou ter que para atingir essa condicionante aqui, eu vou ter que relaxar essa aqui, né? Então, ele vai ter que negociar esses condicionantes aqui para atingir um resultado plausível, né? Tem até um caso lá que o Lembas conta de um barco chamado Vaga, né? Nem lembro agora o nome, mas eu vou deixar o link aqui da história, né? Que assim, tinha um rei, era uma guerra na Holanda, tinha um rei lá, não sei se era na Holanda, desse país lá, esse povo fedido lá do norte da Europa, né? Brincadeira, tá, galera? Que eles acho que é Suécia, né? Que eles estavam lá pensando em tinha uma guerra e eles queriam fazer um grande barco de guerra para ganhar essa guerra, né? E o arquiteto estava sendo injetado por um monte de trade-off. A condicionante é essa, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso, né? E eu não sei se ele estava bem de saúde, porque ele morre antes de acabar o projeto. O Lembas até fala assim, ele sabiamente morre antes de acabar o projeto, né? Porque ele estava sendo injetado e ele só foi aceitando. Resultado, quando o barco saiu, ele afunda. Por quê? Porque tinha um limitante ali, só tem essas madeiras aqui. Tinha outro limitante, vai ter que ter tantas armas. Tudo ele não ponderou. Tipo, eu vou aceitar desse aqui, esse aqui eu não vou aceitar. Ele não fez o trade-off corretamente, né? Então o barco ficou insustentável. Isso acontece com muitos sistemas de software, tá, galera? Tem muito sistema de software que acontece isso e vocês vão ver, assim, por exemplo. Se a gente pensa em time to market, né? O sistema tem que ter um time to market rápido que a gente tem que validar se essa ideia é boa, se tem aceitação de mercado, né? E aí o cara, não, mas tem que estar super estável, não sei o que. Não, relaxa isso aí. O Google fazia muito isso no começo, né? Relaxava os testes, colocava como beta testers ali de graça, né? Todo mundo. Gmail, eu fui beta tester do Gmail por muito tempo, porque todo mundo era beta tester do Gmail. Não sei nem se saiu do beta já, esse negócio aqui saiu quando eles resolveram vender, né? Mas assim, você relaxava algumas condicionantes ali para jogar no mercado o mais rápido possível. Isso é trade-off. Você pensa nisso, eu vou relaxar as condições para jogar, né? E existem metodologias de análise de trade-off, isso é muito legal, né? Eu descrevo aqui no post, né, uma metodologia chamada Architecture Trade-off Analysis Method, que é do Lembas.
Ela tem 6 etapas, né? 6 etapas, não? 6 corretamente, né? Tô parecendo um vídeo de aqui. 1, 2, 3. Essas 6 etapas são coletar cenários, coletar requisitos e restrições de ambiente, descrever visões arquiteturais, análise específica por atributo, identificar sensibilidade, identificar trade-off. Então, você vai identificando trade-off baseando em análise atributo por atributo, né? Eu não descrevo a fundo, né? Mas eu deixo o link Olha, eu não coloquei o link, né? Eu vou colocar o link do PDF dessa metodologia, né? Eu vou colocar logo depois que acabar o vídeo aqui, né? Ela é muito interessante. O que eu digo assim, né? Essa é uma metodologia, tá, galera? Não é um processo ali, ninguém vai te obrigar a seguir. Então você ler, né? Você internaliza aquilo e você faz como você quiser, tá, galera? Assim, até mesmo processo, você faz como você quiser. Metodologia, você faz como você quiser, né? Uma das coisas que a gente vai ler metodologia, que a primeira linha fala assim, a gente sempre pode adaptar a metodologia. Aí vai alguém que não leu a primeira linha e fala assim, mas tem muitos passos, não sei o que. Bicho, você não precisa, você pode adaptar a metodologia ao seu contexto, né? Mas é muito interessante aqui, recomendo bastante ler esse documento aqui. Quem for arquiteto, quem querer entender mais o que são trade-offs e como é que ele tem exemplos práticos. O começo é meio chatinho, mas depois é só exemplos práticos, né? Então leia esse texto, eu li todo para fazer esse vídeo, né? E aí a gente pula para a arquitetura no contexto estratégico, né? Acabou o primeiro ponto, demoramos quase meia hora para falar dele, né? E aí eu acho que eu vou parar por aqui, né? O post de blog tá aqui. Não vou parar, não, vou continuar, né? Vamos falar aqui, né? A arquitetura no contexto estratégico. Aí o primeiro ponto é documentando e comunicando uma arquitetura, né? Por que isso aqui é importante? Porque algumas pessoas me perguntaram, então, o arquiteto tem várias visões do sistema? Sim, a pessoa responsável por arquitetura tem. Não significa que seja uma pessoa, né? E o importante é ela comunicar essa arquitetura, né? O DDD é uma coisa que traz uma outra visão de como comunicar, né? Se você lê o livro DDD, se você viu a minha playlist sobre DDD, ele fala assim, de você trazer uma linguagem de padrão para todo mundo se comunicar. A linguagem padrão é o coração, uma linguagem ubíqua, né, o universal, né, é o coração do DDD. E ela serve para comunicar a arquitetura de certa forma, né? Então, por exemplo, comunicar as restrições, né? Como é que a gente comunica isso, né? E aí, assim, o Lembrete fala de várias visões, de várias documentações que você pode fazer, né? E é interessante falar assim, olha, documentação, coloca a documentação que você precisa, tá? Ninguém ama, o Lembrete fala assim, ninguém ama documentação, ninguém gosta de documentação, né? Mas é uma documentação que você precisa e você ainda tem que avaliar se ela vai atingir ou não, ela não vai atingir o objetivo necessário. Eu tenho alguns vídeos sobre documentação, né? Então, se você procurar no meu canal, eu já falei várias vezes, eu gosto de documentação, né? Apesar de ninguém gostar, mas eu gosto um pouquinho porque eu vejo a necessidade dela, né? Aí voltando aqui, analisando, avaliando a arquitetura, é papel, isso aqui eu repito, né? Que aquele trade-off ele também está no contexto estratégico da empresa. Avaliar uma arquitetura também é estratégico, então você pode olhar ali o Architecture Trade-off Analysis Method tanto pelo lado técnico quanto pelo lado estratégico. Por quê? A estratégia da empresa está aliada à arquitetura. Existe um outro tipo de arquitetura chamada arquitetura corporativa que eu estou pensando em falar no final, se isso aqui virar um curso, sobre o que é. Ela tem uma outra metodologia chamada TOGAF. TOGAF é uma metodologia ali para análise de arquitetura corporativa. Qual que é a diferença de arquitetura corporativa para arquitetura de software, né? A arquitetura corporativa está no nível superior, ela está olhando para métricas corporativas. Então, são métricas corporativas que o software ou a cultura corporativa ou a organização corporativa vai definir, né? Então, assim, você define quais são os objetivos corporativos, depois você define assim, olha, eu vou precisar mudar a arquitetura, a forma como a empresa se organiza para atingir esses objetivos, ou vou precisar mudar o software para ter métricas para reavaliar, né? E sempre isso está sempre reavaliado. Então, as duas metodologias, elas são de avaliação contínua, tá, galera? Essa metodologia não é uma coisa de, eu olhei uma vez, acabou. Não. Se eu estou aplicando o trade-off, eu estou avaliando continuamente, ó, meus trade-offs estão sendo avaliados, as métricas estão sendo tudo bem, né? Um outro ponto aqui, né? E aí acabou a questão do contexto estratégico, né? Vamos partir agora para o contexto pessoal. E aí, para o contexto pessoal, a gente começa falando stakeholders. Esse nome aí que eu joguei, que é bizarro, que parece assim,
Quem são stakeholders? Eu vou ler aqui, né? Stakeholders são todos os indivíduos, grupos ou organizações que têm interesse no sistema. Sejam eles usuários finais, desenvolvedores, gerentes, equipe de operações, clientes ou até mesmo patrocinadores. Não? É todo mundo que está envolvido no projeto, né? Todo mundo que está envolvido no projeto tem expectativas em relação aos clientes, né? Eu até jogo assim que assim, todo stakeholder ele é essencial, porque um stakeholder pode fazer o sucesso ou a falha do sistema. Se ali você faz assim, vou focar aqui no que o meu time gerencial quer, bicho, ele é usuário do sistema? Não, então ouve o usuário do sistema. Ouve o que ele quer, ouve quais são as expectativas dele, né? Eu lembro que uma vez eu escrevi um sistema, né, que a gerência queria que ele não falhasse nunca, né? E aí a gente tava olhando lá pra desempenho, blá blá blá. E aí eu cheguei pros caras que estavam trabalhando no chão de fábrica mesmo, eu falei assim, e aí, por que você não falha tanto, né? E aí os caras falaram assim, cara, sabe por que você não falha tanto? Porque é o seguinte, a gente tem que ficar desenvolvendo regra de negócio o tempo todo, E a gente faz o deploy lá e tem um monte de biblioteca diferente, e aí a gente falha nisso, né? Eu falei, então entendi, então você tem código legado ali, interagindo com código novo, isso é muito complexo. E eu tive que desenvolver um sistema em Java que tivesse um isolamento de sistemas. Então assim, eu ia pegar aquele sistema desenvolvido pelos caras, deployar em um ambiente, e aquele ambiente ele tinha que ser totalmente isolado. Os application servers tinham isso aí, tá? Os antigos do Java. Porque isso era um requisito ali, né? O cara tem que deployar um sistema legado aqui, vai ter uma biblioteca ali do JSON 2.3, o outro vai estar na versão 27, né? E eles têm que funcionar perfeitamente, né? Então você tem. Às vezes, eu conversando com esse cara, eu resolvi. Aí foi engraçado que o time de desenvolvimento me xingou horrores, né? Porque assim. Porra, mas isso aqui tá muito foda, isso aqui tá muito lento. Bicho, lentidão não é um problema. Lentidão não é um problema. Eu falei assim, lentidão não é um problema. O problema é assim, o cara vai desenvolver um negócio que ele tem que dar suporte, né? Isso aqui é uma rotina de integração que vai rodar uma vez por hora. Não é problema. Né? E aí eu boto também no contexto arquitetural, né? Arquiteturas e as hypes, né? O que são hypes, né? Hypes são as modas, né? Assim, a galera fala, tá na hype, tá na hype. Hype é moda, galera. Traduz esse termo. Hype é moda, né? E o tempo todo tem hype, e o tempo todo os desenvolvedores estão querendo seguir a hype. Não, eu quero usar IA pra não sei o quê, vamos usar LLM aqui no sistema. Bicho, saiba avaliar, você como arquiteto, saiba avaliar hype. Por exemplo, olha o caso das LLMs ali, o Burger King. O Burger King, se o cara pede dois sanduíches e um Coca-Cola, ele quer 2 sanduíches e uma Coca-Cola. Ele não quer que a LLM decida que ele quer uma batata. Não, ele não vai pagar pelo aquilo, né? E aí, eu lembro que esse foi o caso do Burger King lá, que pediu não sei quantas batatas lá, porque o cara tava indeciso e no final ele decidiu uma coisa, sei lá, tipo... Ele tem que saber ponderar assim, as condicionantes do sistema. Né? Se é uma condicionante que você não pode ali negociar, cara, você não pode. A tecnologia ali não garante, você tem que saber avaliar isso. A tecnologia garante todas as minhas condicionantes? Não? Então beleza, então essa tecnologia não é para mim, né? E como é que a gente avalia hype, né? Tem a POC, do contexto técnico, você tem a POC de negócio. Do lado de vista pessoal, né, você tem um negócio chamado, eu gosto muito do Gartner Hype Cycle, né, o ciclo de vida da hype do Gartner, né, que ele tem 5 momentos de uma hype, né? O gatilho tecnológico, o technological trigger, que é quando a hype começa, né? Tá, algumas pessoas fizeram a POC. Depois o pico das expectativas infladas, o Gartner fala muito disso, né? Tem os relatórios do Gartner estão ali, então se você olhar ali, eu quero ver o relatório do Gartner sobre LLMs ali para ver o que está acontecendo, né? É caro. Aí vai ser time de arquitetura de empresa que vai ter que pagar por aquilo. Eu quero saber se eu posso usar ou não posso usar isso, né? O pico das expectativas infladas, que é quando assim, alguns times falam assim, eu usei isso aqui e foi um sucesso, eu usei isso aqui e foi um sucesso. Depois você chega no poço da desilusão, que é quando assim, não, mas eu fui usar isso aqui olhando para aquela empresa ali, foi uma falha tremenda, eu perdi bilhões de dólares, né? Que é o poço da desilusão, todo mundo fala assim, opa, eu não vou usar. Aí você tem o declive da iluminação, a curva da iluminação, que é quando ela vira assim, e aí fala assim, opa, peraí. Tem alguns casos, tem alguns contextos que você se usa. E aí chega no patrão da produtividade, né, que é falar assim, não, vamos usar esse contexto.
que define ali muito Hype Cycle? É decidir assim, olha, essa tecnologia ela tem que ser aplicada em determinados contextos. E aí você pode voltar lá no meu vídeo passado dessa série sobre padrões de projetos, que você sempre tem um contexto, você sempre tem um problema. Então, quando você chega no platô da produtividade, é quando você chega nos contextos no problema a ser resolvido, né? Então, você tem que ficar muito atento, você que quer trabalhar com arquitetura, qual que é o contexto e qual que é o problema, né? Eu tinha um chefe que sempre falava assim, cara, nunca me fale da solução, me fale do problema. Porque pode ser que você tenha um problema que essa solução não se enquadre. E a gente tem que procurar uma outra solução. Então a gente tem que sempre fale do problema. Não importa se você já tem a solução. Então isso é muito importante para um arquiteto, né? E aí a gente chega no contexto cultural, né? Eu no contexto cultural começo a falar assim, e aí você pode falar cultura, tipo, cultura é ciclo de vida. Por exemplo, tá falando de Scrum, de Agile. Isso é cultura, galera. Isso é cultura empresarial, né? A arquitetura e o ciclo de vida de um projeto, assim, a definição da maneira como o software é escrito, né? Tipo, eu estou usando um waterfall aqui, a gente está implementando o release train, a gente tem que olhar para a cultura ou não, né? Isso vai mais um pouco para a arquitetura corporativa. Mas eu falo que um arquiteto ele tem que saber muito bem o que é a cultura, como ela está sendo aplicada e saber navegar ali, né? Uma coisa que eu devo falar no texto, né? Que é sobre assim, como a agilidade foi corrompida e mal falada nos últimos anos, né? A gente falou muito de agilidade e pouco de agilidade, né? A gente falou muito de processos ágeis sem falar de agilidade, né? Tipo, muito que se fala contra. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube que umas pessoas mandaram aqui, principalmente de alguns youtubers, né? Que a pessoa fala de agilidade, fala contra agilidade falando de agilidade, né? Tipo assim, não, processos ágeis são ruins, por isso eu faço tal coisa. Bicho, teu processo aí que tu tá propondo é a mesma coisa do processo ágil que tu tá falando, só mudou o nome. Por quê? Porque é muito fácil você falar a favor e contra agilidade, porque as pessoas só querem vender, tá, galera? A dica, as pessoas só querem vender. Então, muitas vezes a pessoa fala de agilidade ali, mas ela tá... O arquiteto tem que saber disso. Olha, estamos sendo ágil, não estamos sendo ágil. A gente precisa entregar releases constantes. Por exemplo, o cliente ele quer ter ele quer ter um feedback constante, implementações constantes, funcionalidades constantes. Vamos adotar um release train aqui, a gente faz o seguinte, vai ter um branch ali, quando está estável a gente joga pro master e a cada 3 meses, a cada 6 meses a gente passa o release train ali, joga isso aqui para um beta tester ali, aquele beta tester vai validar, a gente corrige definir o processo, definir a cultura, né? E aí eu botei aqui 2 padrões, né? Que é o Big Design Upfront e o Enough Design. Tem 3 padrões, né? Tipo, que o arquiteto pode falar, que também envolve agilidade, né? A gente tá falando de agilidade ainda, tá, galera? Só que assim, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai fazer o No Design Upfront, ou seja, eu não importa como isso seja feito, faz da maneira como vocês quiserem, desenvolvedores, né? O Enough Design Upfront, que é assim, tipo, beleza, vamos pensar aqui, o que os desenvolvedores precisam saber dessa funcionalidade antes deles começarem a desenvolver? Quais são as restrições, os condicionantes que tem que ter nela, né? Ou a gente vai fazer isso aqui como? A gente vai fazer quais escolhas arquiteturais precisam ser feitas aqui antes da gente começar a implementação. E o Big Design Upfront, um é não, né? O outro é suficiente, o outro é o grande, né? O grande design antes de iniciar, né? Que o Big Design Upfront é assim, eu defino tudo que vai ser feito. Isso é um antipadrão, tá, galera? Isso aí já caiu aí, já ninguém faz. Antigamente se fazia muito isso. Por que se fazia muito isso? Porque o waterfall, os processos metodológicos, as metodologias de desenvolvimento que eram associadas a metodologias de negócio. Então, assim, o cara comprava o sistema, ele queria saber como o sistema era implementado, né? E aí você colocava isso aí como no contrato, o resultado é que você tinha um sistema que não atingiu os objetivos de negócio porque o design estava engessado, ou não atingiu os objetivos de negócio porque o design estava implementado. Ou você não atinge as constrantes, porque as constrantes mudaram ali, ou você não atinge as constrantes e você não implementa a arquitetura, né? E aí, por fim, eu boto a arquitetura dos objetivos de negócio. E tem alguns objetivos de negócio aqui para você pensar que o arquiteto tem que pensar. O primeiro é o time to market. Você vê que o time to market pode influenciar tanto
o tempo de chegar no mercado. Assim, desde que a pessoa teve uma ideia ali, né? O time de produto teve uma ideia, e até chegar ao mercado, pode ser que aquela ideia seja muito legal no papel, mas ela não seja utilizada, né? Então o arquiteto deve pensar, poxa, é fácil implementar isso? Como é que eu faço para que isso seja implementado facilmente para chegar a eu consiga validar com o usuário final, né? Isso é uma coisa mais de produto, tá, galera? Às vezes é de arquitetura, mas é de produto, né? Isso eu peguei do livro do Lembas, tá, galera? E fala sobre arquitetura, né? Que pode pensar nisso. O outro é o custo-benefício, né? Tipo, olhar assim pra... Quer dizer, voltando aqui um pouco pro time to market, né? Eu tenho que relaxar o processo, eu tenho que mudar a forma como a arquitetura é implementada para facilitar um pouco ali, eu tenho que relaxar algumas constraints, pensando numa migração ali, você tem que sempre pensar assim, ó, cara, e no pior caso, né? Pensando como eu posso migrar aqueles dados ali para uma forma que, assim, aquele produto ele virou perene e a gente vai continuar ele, né? Indo pro custo-benefício. Cara, essa arquitetura é cara. É difícil de manter, tipo, eu vou precisar o quê? De um time para ficar mantendo esse negócio aí? Esse time é caro, né? Então, o arquiteto tem que estar ciente disso. Não adianta você ter uma arquitetura ali que vai... Sei lá, tem uma LLM ali que pode xingar o cara. E aí você tem um processo ali porque o seu software xingou o usuário, né? O projeto tem longevidade, né? Tipo, o projeto que você está criando, ele vai durar, ele vai ter bastante longevidade, né? Então, assim, beleza, então tem que ter arquiteturas que elas sejam de longa duração. Não posso, ou tem que ter um processo, um desenvolvimento que seja estável. Eu não posso fazer uma POC qualquer aqui, usando software qualquer aqui e jogar no mercado, né? Aliás, eu vi esses dias um pessoal criou uma rede social de relacionamentos aí e, cara, não durou nada, porque, tipo, ele tinha tantas falhas, que não durou absolutamente nada, né? O que ele viu? Ele viu que tem mercado, que foi extremamente baixado, né? O que a pessoa que fez aquilo ali vai ganhar agora é um processinho nas costas, porque vazou um monte de dados e fotos de pessoas, né? Público-alvo, qual que é o público-alvo desse projeto? Se um arquiteto aí tem que saber, olha, qual que é o público-alvo desse processo aqui, né? Teve uma vez que a gente estava desenvolvendo um projetinho, né? E aí um cara falou assim, não, mas a gente tem que fazer um front-end legal aqui, porque, sabe, tem um monte de usuário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu parei, assim, eu olhei assim e falei assim, sabe quantos usuários tem essa aplicação? Sabe quantas pessoas vão pegar esse front-end aqui e vão usar? No máximo 2. Esse front-end é para 2 pessoas, porque era um front-end de IoT, né? IoT industrial, né? Como é que é IoT industrial? Você tem um monte de sensor no campo, você tem um monte de negócio operando, não sei o quê, e tem uma pessoa lá olhando os gráficos. Manda alguém lá na coordenada tal, porque o negócio parou de apitar aqui e tá dando que a temperatura lá tá 70 graus Celsius. Cara, eu não vi nada pegar fogo lá não, né? Então manda alguém lá. Tipo, tem 2 pessoas olhando a tela, só isso, né? Então, assim, você tem que entender qual é o público-alvo, porque isso vai dizer para você quais são os seus requisitos de qualidade, né? O cronograma, né? Então ali já vai o time to market. O cronograma também tem uma questão de pensar como o projeto vai ser feito, como as funcionalidades vão ser feitas. Por exemplo, o time de arquitetura lá da minha empresa sempre pensa assim, a gente tem que fazer uma arquitetura, uma funcionalidade que vai ter um grande impacto arquitetural. Então eles pensam o cronograma da seguinte forma, né? Primeiro a gente faz aqui uma prova de conceito aqui, que pode durar assim, essa prova de conceito. Eu posso usar o tempo dela. Se ela me convencer a seguir em frente, né? Mas eu posso chegar a uma conclusão que eu não vou implementar essa funcionalidade. Já teve várias vezes isso, né? Então tem que o arquiteto ele tem que olhar para o cronograma. O cronograma pode ser que o gerente de projetos ele tenha que entender um pouco de arquitetura, né? Lembra que eu falei no começo? Esse é o papel do arquiteto, mas não da pessoa arquiteta, mas não implica que seja um arquiteto de software, pode ser o gerente de projeto. Ele tem que entender um pouco ali para entender que, assim, olha, como é que eu boto o cronograma aqui para o cronograma ser ciente da arquitetura, né? E por fim, a interoperabilidade. Isso aqui é tá lá em cima deixa eu voltar aqui porque já 40 minutos falando dos atributos de qualidade, mas também um atributo de negócio, né? Ela é um requisito de negócio, porque por exemplo, uma vez eu tava minha esposa falou assim, a gente vai escolher um sistema de consultório, né? Me escolhe alguns aqui, né? Aí a gente ficou assim e falou assim, olha, todos são ruins. Para você, usuário, todos são ruins. Porque para e pensa assim, você vai assinar esse negócio aqui, vai estar todos os seus dados, tudo dos seus pacientes aqui. Nenhum deles tem a opção de você exportar seus dados.
Ou seja, né, ela tá atendendo lá 5, 6 anos com software, ela não pode sair daquele. E não tinha opção, tá, galera? Não tinha opção, né? Por quê? Porque ela não tem como exportar aqueles dados. Então, se ela quiser, ela vai ter que entrar ficha por ficha de paciente, imprimir tudo, ou sei lá, fazer alguma coisa para trazer para o outro sistema, que é impraticável, né? E isso, interoperabilidade, é um requisito de negócio. Aí as empresas sempre usam da maneira como quer, né? Não, vamos impedir a interoperabilidade porque eu quero que o usuário fique no meu sistema. Ou vamos aumentar a interoperabilidade porque o meu sistema aqui, que faz uma coisa, tem que conversar com aquele outro sistema, né? Eu vou dar, e aí eu tô terminando, tá, galera? Eu vou dar aqui o caso de Telecom. Telecom tem altíssima interoperabilidade. Né? Por exemplo, eu posso, do dia para noite, eu já vi isso acontecer, né? Pegar o meu sisteminha ali da empresa que está em tal lugar e substituir por de outra empresa. Facilmente. Por quê? Porque as APIs são as mesmas, definidas. E por que tem altíssima interoperabilidade? Justamente para não ficar preso ao vendor. Porque pensa só uma telco ali, né? Eu comprei um sistema de uma empresa tal, agora o meu país essa empresa eu descobri que ela tem um negócio aqui que ele tem um backdoor, já vi isso acontecer, tem um backdoor aqui no sistema que pode, não sei o que ele tá fazendo. Bicho, esse backdoor ele tá conversando com o teu sistema de telecom do teu país. E aí, aí o governo fala assim, opa, não vai mais comprar desse país aqui, né? E aí, cara, vai trocar isso aí, vai demorar. Quanto tempo demora para trocar esse projeto, né? E também tem a questão de são poucos fornecedores no mundo, né? Então, interoperabilidade, nesse caso aí, é garantida como? Como você garante a interoperabilidade do 5G, ou do 4G, ou do 3G, ou do 6G, né? Você criando um comitê país, super empresa, falando assim, ó, tem várias pessoas de várias empresas falando assim, olha, quais são os protocolos, como as coisas vão acontecer. Esse comitê define tudo, joga um monte de documento ali de arquitetura ali, que são as especificações. A especificação é um documento de arquitetura. Cara, tem especificação para tudo, tudo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no setor elétrico, né? A gente trabalhava com telecom, trabalhei no setor elétrico. Cara, o que eu tinha que ler de especificação era um inferno. Ali recebia, aí imprimia, aí eu voltando no fretado lá, com aquela chorando assim, eu vou ter que ler aqui 160 páginas de especificação. E tem que ficar marcando, que às vezes lá no meio do negócio tem ali, tipo, ó, o sistema tem que fazer tal coisa. Aí você tem que marcar ali, fala assim, pô, isso aqui é um requisito importante. Tá numa frase lá no meio, porque são especificações técnicas. Elas não são especificações de software, né? Então, com isso eu concluo, né? Então a gente falou sobre os 4 contextos que a arquitetura impacta. Eu prometo que os próximos vídeos vão ser menores, tá, galera? Que é o técnico, o estratégico, o pessoal e o cultural, né? Estão fora de ordem aqui, né? E assim, o arquiteto ele tem que saber manejar tudo isso, né? Por quê? A pessoa da arquitetura, porque, cara, a arquitetura impacta a empresa toda, né? Eu gosto muito de olhar a lei de Conway, né? Conway, né? Que é assim, que é a lei de Conway, tem a lei de Conway e a lei de Conway reversa, né? E elas são muito importantes, né? Que uma arquitetura reflete uma empresa, ou quando você muda a organização da empresa, isso vai ser refletido na arquitetura, né? A lei de Conway é uma das maiores verdades aí, que é uma lei, não que é uma lei que foi mandada, né? É uma lei que descreve um comportamento da realidade, né? Então a lei de Conway é uma realidade. Tipo, se você quer mudar a sua arquitetura, defina a sua organização da forma que a arquitetura reflita. Ou saiba que a forma como você define a sua organização vai definir a forma como você define a sua arquitetura de software. Se você pega ali, imagina assim, eu quero pegar os desenvolvedores mais chumbrega que tem, mais mal treinado, vou pagar mal para eles, vou fazer... Cara, você está refletindo ali, isso vai criar no seu software. Não adianta você criar camadas e camadas de gerenciamento, porque isso vai refletir. Então é isso aí, pessoal. Meu cafezinho de 47 minutos. Dá o like, compartilha. Como eu já falei, assim, esses cafezinhos de conversa sobre arquitetura, eu tô falando assim, mas eu tô preparando material que futuramente pode ser um curso, né? Não sei, assim, depende muito da forma como eu consiga lidar com isso com o tempo, né? Mas eu já tô dando pra você aqui de graça no YouTube, então dá o like, compartilha, joga naquele grupo de amigos, faz esse negócio aparecer, porque eu faço isso pra comunidade, porque, cara, uma coisa que eu sempre falo, né? Tudo que eu falo no meu canal são coisas que eu queria ter ouvido quando eu era um desenvolvedor júnior. E por isso eu tô falando agora, né? Então é isso aí, valeu, muito obrigado e sucesso.